Bom, nesse vídeo de agora pela manhã, que é um vídeo até extraordinário, eu vou te trazer duas boas notícias em relação à pandemia de Covid-19. A primeira boa notícia é que os registros epidemiológicos sinalizam para um processo lento de estabilização da pandemia em algumas regiões do Brasil. O número de novos casos e o número de óbitos, proporcionalmente em relação às semanas anteriores, começa a dar sinais de estabilização. Isso é a evidência de que o procedimento de isolamento social adotado por algumas regiões começa a funcionar. Também é importante dizer que a quantidade de casos recuperados proporcionalmente em relação às semanas anteriores aumentou bastante. E isso significa que a medicina está encontrando protocolos adequados para o tratamento de pessoas com a Covid-19 nas suas diferentes fases de evolução. A segunda boa notícia é que a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, iniciou na sexta-feira a vacinação de voluntários com a vacina de Oxford. A mesma coisa acontece na Rede D'Or, no Rio de Janeiro. É necessário, nesse momento, que a gente parabenize o esforço da Anvisa, que aprovou em tempo recorde o registro dessa vacina para que ela pudesse ter os seus testes iniciados. É bom lembrar que qualquer droga ou vacina, mesmo em fase de ensaios clínicos, só pode ser administrada em voluntários com a aprovação do registro na Anvisa. Também é esperado para os próximos dias, talvez até no final desta semana, a aprovação da vacina chinesa que vai ser testada pelo Instituto Butantan. A Anvisa, portanto, está dando a sua colaboração no sentido de acelerar os procedimentos para o teste das vacinas em território nacional. Muito embora também tenha sido divulgado o resultado de uma pesquisa publicada na revista Nature Medicine no dia de ontem, de que a resposta imune de pessoas curadas da Covid-19 não resiste mais do que 2 ou 3 meses, ou seja, os anticorpos que essas pessoas desenvolvem começam a desaparecer da corrente sanguínea 2 a 3 meses depois da cura da doença, é importante que se espere o resultado desses testes clínicos das duas vacinas para a gente ter realmente uma noção de se elas vão funcionar. Na minha opinião, elas vão funcionar e eu estou muito otimista em relação aos resultados que deverão ser divulgados entre os meses de agosto e setembro. Também no início dessa semana foi publicada uma entrevista na revista Veja com Fraser Hall, que é o presidente da AstraZeneca, a empresa que está produzindo a vacina de Oxford, e quando ele foi perguntado sobre quando o Brasil iria receber as doses da vacina, ele disse que inicialmente o laboratório precisa atender a 2 grandes encomendas que já foram feitas antecipadamente, inclusive já foram pagas antecipadamente. A primeira grande encomenda é para os Estados Unidos da América. Eu inclusive falei aqui no canal que o presidente Donald Trump comprou 300 milhões de doses dessa vacina de forma antecipada. E a segunda grande encomenda é para a Inglaterra, que comprou também de forma antecipada 100 milhões de doses dessa vacina. O presidente da AstraZeneca disse que apenas após atender a essas 2 grandes encomendas e atender a algumas outras encomendas da União Europeia é que o laboratório começará a entregar vacinas para os países parceiros do teste, dentre eles o Brasil. Também é muito importante ressaltar que os países que têm gestores que enfrentam a doença de frente estão buscando alternativas para sair do quanto antes do problema da pandemia, tanto para minimizar as mortes que estão acontecendo nesses países, como para retomar em sua plenitude a atividade econômica. No Brasil, ao contrário, nós temos um problema de gestão muito grave, com a troca de 2 ministros da saúde em pleno curso da pandemia, com o atual ministro sendo interino e não sendo um profissional da área da saúde. Outro ponto a ser ressaltado é que todas as ações de informação para a população no que diz respeito a como se prevenir do contágio da doença e como minimamente sair do isolamento social com um certo grau de segurança está sendo feito pela mídia e por canais como os nossos. Não há uma ação de conscientização da população por parte do governo. Não há uma articulação do governo com a sociedade para o enfrentamento dessa doença. E isso é lastimável sob todos os aspectos.
Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha e até amanhã, quando nós vamos falar às 11 horas a respeito dos cuidados que se deve tomar dentro do transporte público para evitar o contágio com a Covid-19. Até amanhã.